Que dia maravilhoso, dia das mães, que Deus esteja abençoando cada mãe desta igreja. Esse café maravilhoso nesta manhã de domingo, que o Senhor esteja abençoando a vida das nossas mães a cada dia, em nome de Jesus. Nós teremos a palavra de Deus, eu quero só, aqui está falhando, não sei a razão pela qual está falhando. Som. Vamos abrir a palavra de Deus em Mateus capítulo 18, verso 23 até o versículo 35. Diz assim o texto sagrado para a nossa edificação. Eu sei que os irmãos vão aprofundar esse assunto bem nas suas respectivas classes. Vamos então ler esse versículo 23 até o 35 de Mateus 18, a parábola do credor incompassivo. Os irmãos que estão aqui na nave do templo, na galeria, e você que está em casa acompanhando a transmissão, que Deus abençoe a sua vida e a sua família. Diz assim o texto sagrado: por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos, e passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10 talentos, não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou: sê paciente comigo, e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários e, agarrando, sufocava, dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: sê paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis, antes, indo-se, o lançou na prisão até que saudasse a dívida. Vendo os seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o seu senhor, chamando, lhe disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? E indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos até que lhe pagasse toda a dívida. Vamos ler o verso 35 todos juntos? Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Vamos falar com Deus. Pai querido, fale conosco por meio da Tua palavra, que a Tua palavra possa trazer, ó Deus, paz, direção, iluminação, despertamento. Ó Deus, que a Tua palavra possa nos confrontar e quebrantar o nosso coração, para que o nosso coração seja um coração, ó Deus, perdoador, um coração fiel, um coração grato, um coração voltado para o Senhor, um coração dominado pelo Teu reino, pela Tua graça, pela Tua bondade e misericórdia, e que o Senhor esteja sarando os corações feridos, que o Senhor esteja, ó Deus, quebrando, ó Deus, as muralhas, ó Deus, que separam as pessoas, que o Senhor esteja reconciliando, ó Deus, famílias, que o Senhor esteja trazendo cura, ó Deus, nos lares. Esta é a nossa oração no nome de Jesus, para a glória do Senhor Jesus. Amém. Nós vivemos num mundo, meus irmãos, onde as ofensas fazem parte da convivência humana. Vivemos em um mundo marcado por relações quebradas, por palavras afiadas, atitudes que machucam. A ofensa tornou-se quase normal na convivência humana. Isso acontece em casa, no trabalho, na igreja, nas redes sociais. Quantas ofensas, quantas pessoas desabafando nas redes sociais, e às vezes deixando ali até mesmo a sua gravação no WhatsApp, desabafo, desaforo, às vezes marido contra a mulher, mulher contra o marido. Todos nós já fomos ofendidos, e em algum momento também ferimos. Onde há pessoas, haverá atritos, às vezes por opiniões diferentes, falhas, pecados, erros. No entanto, o perdão é a chave essencial no reino de Deus.
Por isso Jesus fala assim, por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com seus servos. Jesus conta esta parábola para falar da importância do perdão no reino de Deus. O texto diz que um servo devia ao rei uma quantia astronômica, 10.000 talentos. E diante da impossibilidade de pagamento, esse rei ordena que ele, sua família e todos os bens sejam vendidos, para que ele saldasse a sua dívida. O servo então, não tendo com que pagar, implora misericórdia, perdão, e o rei então, movido de ternura, de compaixão, de carinho, de amor, ele perdoa toda a dívida desse servo. Porém, ao sair dali, esse mesmo servo encontra um conservo que lhe devia 100 denários, um valor ínfimo, comparado àquilo que ele devia, um valor muito menor. Mas em vez de demonstrar compaixão, ternura, amor, ele exige o pagamento. Não tendo com que pagar, manda prendê-lo. Quando os outros servos veem isso e ficam indignados, e conta o rei. O rei então manda chamar esse servo para uma conversa. E ele então, sabendo que ele não tinha perdoado o seu conservo, ele o entrega aos verdugos, aos torturadores, até que ele pague até o último centavo. E Jesus então conclui dizendo, assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes, cada um a seu irmão. Jesus está contando essa parábola para nós, para a família de Deus. O perdão, meus irmãos, não é uma opção, é um mandamento, é uma ordem divina. Assim como o Senhor nos perdoou, nós devemos também perdoar. Perdoar é um ato da graça, do amor. Jesus nos ensina nessa parábola que o perdão que nós recebemos do Pai deve refletir-se no perdão que nós oferecemos uns aos outros. Em outras palavras, quem foi grandemente perdoado por Deus deve perdoar aos outros. E a falta de perdão revela um coração não transformado, um coração que não recebeu também a graça de Deus. E a grande ideia dessa passagem é que o perdoado deve ser um perdoador. Vamos a isso? O perdoado deve ser um perdoador. E nós podemos ver isso em 3 partes. Primeiro, Deus nos perdoou de uma dívida impagável. Trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 denários. E a dívida do servo aqui representa o nosso pecado diante de Deus. Nós devíamos a Deus uma dívida impagável. E 10.000 talentos, meus irmãos, naquele tempo, era uma quantia astronômica, impossível de pagar. Alguns chegam a calcular que essa dívida desse servo era 12 bilhões de dólares. Já pensou? Você dever 12 bilhões de dólares? É muito dinheiro. É uma dívida astronômica. Assim, meus irmãos, é a nossa condição espiritual sem Cristo. Nós devemos a Deus uma dívida astronômica. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, cancela a nossa dívida em Cristo e diz assim: dos seus pecados eu não me lembrarei mais. Imagine você dever bilhões ao banco e em vez de prisão, você recebe total perdão da dívida. Foi isso que Deus nos fez em Cristo. Perdoou a nossa dívida impagável. E diz, olha, eu cancelei a sua dívida. E te perdoei por causa da obra de Jesus na cruz do Calvário. Mas, meus irmãos, segundo, perdoar é o reflexo da graça recebida. O texto diz, mas aquele servo que recebeu o perdão do rei, a compaixão do rei, agarrou o seu conservo e o sufocava dizendo, paga-me o que me deves. O mesmo homem que fora perdoado de uma dívida impagável de 10.000 talentos, agora encontra um conservo que lhe devia 100 denários, um valor insignificante, e não perdoa. Ele devia 100 dias de trabalho.
O outro devia 10.000 talentos, 12 bilhões de dólares. Isso revela, meus irmãos, que ele não entendeu a graça que recebeu. A ofensa do conservo era mínima, 100 denários, comparada à sua própria dívida, 10.000 talentos. Quem experimentou, meus irmãos, o perdão de Deus é chamado a viver em perdão. Quem experimentou a graça de Deus é chamado a ser misericordioso, porque os misericordiosos alcançarão misericórdia. Quem experimentou a salvação de Deus tem que ter um coração grato a Deus e deve viver em perdão. Mas em terceiro lugar, quem não perdoa não será perdoado. O texto diz que quem não perdoa será entregue aos verdugos. O texto diz que o rei chamou esse servo e disse: olha, eu te perdoei uma dívida impagável e você não perdoa o seu conservo, uma dívida ínfima, insignificante. E o texto diz que o rei mandou que ele fosse entregue aos verdugos. Em Mateus 18:34, a palavra verdugos, em algumas versões, é traduzida como torturadores, açoitadores ou carcereiros. Essa palavra se refere aos agentes que aplicavam punições físicas em prisioneiros até que suas dívidas fossem pagas. O versículo 34 diz: indignado o seu senhor o entregou aos verdugos até que lhe pagasse toda a dívida. E na parábola, os verdugos são figuras simbólicas que representam consequências espirituais e emocionais da falta de perdão. Quem não perdoa vive atormentado por mágoas, ressentimentos, amargura e culpa. Eu sempre digo que quem tem um coração cheio de mágoa no coração, né, ele alimenta uma mágoa tão grande que ele é como se alguém, né, tomasse veneno esperando que o outro morresse. Um coração cheio de mágoa, com um coração cheio de ressentimento. E o ressentimento é o veneno que a gente toma esperando que o outro possa morrer. Esse é o castigo, é um castigo interior, a perda da paz. A pessoa não tem paz, não tem comunhão com Deus, não tem saúde espiritual, porque não perdoa. Quantas pessoas vivendo com doenças psicossomáticas, doenças, né, às vezes de gastrite, às vezes de úlceras, às vezes de taquicardia, porque o coração está cheio de mágoa, de ódio, de ressentimento, porque ele está preso ao passado, por alguma palavra, por alguma atitude, e ele não tem paz nem para dormir, e para dormir ele tem que tomar uma série de remédios, e às vezes ataca até mesmo a sua pressão arterial, os seus batimentos cardíacos. Mas também a disciplina de Deus, meus irmãos. Deus corrige os seus filhos. Quando retemos perdão, nós somos entregues à dor de um coração endurecido e à disciplina até que haja arrependimento. E às vezes Deus nos disciplina quando o nosso coração está cheio de mágoa, ressentimento e falta de perdão. Mas esses verdugos também simbolizam também o juízo final. Quem não perdoa não será perdoado. O perdão gera perdão. Os verdugos como símbolo do castigo eterno para quem nunca experimentou de fato o perdão de Deus e nem concedeu a outros o seu perdão. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo, se de coração, não perdoardes cada um ao seu irmão. O perdão é uma condição para continuarmos experimentando a comunhão com Deus, a paz com Deus. Quem não perdoa mostra que não compreendeu o Evangelho, que não sabe nada do Evangelho. Perdoar para ser perdoado. Perdoar não é esquecer. Você vai lembrar, mas não vai sentir mais dor, não vai trazer mais rancor, não vai trazer mais ressentimento, não vai trazer mais mal-estar. É como aquela cicatriz que você lembra do corte, mas não dói mais, não tem mais a ferida aberta, não tem mais ali, né, o corte sangrando, porque você lembra, mas não dói mais. Perdoar é uma bênção para quem dá e para quem recebe. E se você carrega mágoas hoje, libere perdão. Libere perdão. Libere perdão não porque o outro merece,
mas porque você foi perdoado em Cristo. Você também não merecia o perdão de Deus. E Deus olhou para você e te comprou com o sangue de Jesus e disse para você: está perdoado. Dos seus pecados eu não me lembrarei mais. Eu cancelei toda a sua dívida. Eu cancelei tudo aquilo que você me devia, porque eu te comprei com o sangue do meu próprio Filho. Libere perdão. Aplicações para a nossa vida. Como viveremos, meus irmãos? Agradecendo a Deus por tão grande perdão, por tão grande salvação. A Bíblia diz que o Senhor nos perdoa em Cristo todos os nossos pecados. A Bíblia diz que em Cristo Deus perdoou toda a nossa dívida. E a Bíblia diz que Jesus, ele foi traspassado pelas nossas transgressões, ele foi moído pelas nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos quebrados, como ovelhas desgarradas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Jesus sorveu o cálice da ira de Deus em nosso lugar. Então Deus oferece esse perdão para nós. Quanto dista o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Como foi grande o perdão de Deus. Nós devemos agradecer a Deus por tão grande perdão. O que seria de nós, meus irmãos, se não fosse a graça de Deus, a salvação de Deus? Onde nós estaríamos? Nós estaríamos caminhando a passos largos para o inferno. Por merecimento, porque todos nós quebramos a lei de Deus, em palavras, em pensamentos, em atitudes, em omissões. Todos nós quebramos a nossa relação com Deus, mas esse Pai amoroso nos abraçou em Cristo Jesus e nos lavou com o seu próprio sangue e diz: olha, toda a sua dívida foi cancelada, uma dívida impagável, e eu cancelei toda a sua dívida. Mas em segundo lugar, meus irmãos, como viveremos? Fazendo pelos outros o que Deus fez por nós, perdoando. O perdão é terapêutico, o perdão sara as feridas do coração machucado. E quem é que nunca foi machucado? Quem é que nunca foi ferido? A mágoa, meus irmãos, adoece, o ódio mata, mas o perdão cura. A falta de perdão é a prisão da alma. Tem muita gente carregando o outro nas costas. Está nessa manhã aqui, mas está carregando o ex-marido, o pai que já até morreu, a mãe, um tio. Está carregando a mágoa. Quem não perdoa é atormentado pela raiva, pela amargura, pela decepção, pela depressão e relacionamentos rompidos. Quem precisa receber o seu perdão nessa manhã? A quem você está negando misericórdia? Sua mãe? Hoje é o dia das mães. Às vezes tem muito filho magoado com a mãe, que te feriu com palavras. Seu pai, que foi ausente, que não te criou, que quem sabe abandonou lá. Seu irmão, que há anos você não fala com ele. E você está com um relacionamento quebrado com seu irmão. Um filho, que você deu tudo, cuidou, zelou, mas que na caminhada da vida te decepcionou ou se afastou. Um ex-marido, uma ex-mulher que te traiu. Talvez um sogro, uma sogra, talvez um vizinho, um antigo chefe ou colega de trabalho, ou se a pessoa que te feriu já morreu, e você diz: eu não perdoo. Quem sabe você precisa liberar perdão até para quem já partiu desta vida. Não fique carregando o outro nas suas costas, não. Libere o seu perdão, como Jesus fez, dizendo: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. O perdão, meus irmãos, restaura os relacionamentos rompidos e traz cura para o coração ferido e machucado. Seja livre para adorar a Deus. Libere perdão, deixe o outro livre e siga a sua caminhada, agradecendo a Deus, porque você foi perdoado por Deus sem merecer. E que você possa fazer o mesmo. Libere perdão para ser mais feliz. Libere perdão para
restaurar os relacionamentos quebrados. Libere perdão para ter paz com Deus e uns com os outros. Que Deus nos abençoe. Vamos orar?